Muito bem, irmãos queridos, existem 3 dimensões da igreja no Novo Testamento. Nós temos que entender isso para termos a compreensão da edificação do corpo, de Cristo. Nós primeiro vemos a igreja universal, ou seja, a igreja de todos os cristãos, não só presentes hoje na terra, em todos os países, mas também os cristãos que já morreram, todos que já foram arrebanhados, conquistados por Cristo, tirados do mundo, de todas as épocas, compõem a igreja universal, a igreja plena, a igreja na sua totalidade. Temos também a igreja local, que é a expressão da igreja universal. Então a igreja local é a igreja numa localidade, é a igreja estabelecida num bairro, numa cidade, numa comunidade. No caso aqui nós somos uma igreja local, a igreja Nova Aliança aqui é uma igreja local, e nós somos a expressão da igreja universal. E temos também a igreja individual, ou seja, cada crente é parte da igreja, e nesse sentido, por ser parte da igreja, tanto da igreja universal quanto da igreja local, cada cristão, cada crente é a expressão individual, do corpo, e portanto é também chamado de igreja nesse sentido. Então são 3 dimensões. Lá em Mateus capítulo 18, há um texto que Jesus fala sobre como tratar uma pessoa culpada, um irmão faltoso, um irmão que cometeu algum desregramento, algum pecado que não foi acertado, que trouxe prejuízo para a igreja, para a imagem da igreja, para a moral da igreja, porque existem pecados, olha para cá, existem pecados que você comete, que você resolve, acerta diretamente com Deus. Você acerta diretamente com Deus, porque são questões de foro íntimo, coisas que acontecem na sua vida particular, e aí você acerta com Deus, ou acerta em família, quando é algo em família, e você nem precisa dar satisfação para ninguém. Mas há certos pecados que você comete, que muitas vezes são escandalosos, causam tropeço na sociedade, escândalo, difamação do bom nome da igreja, e afeta o corpo local, afeta a igreja local. Então, nesse caso, qualquer pecado nesse nível precisa ser tratado e que seja, de fato, levado até o final, tudo que precisa ser acertado. Então, se você cometeu um pecado escandaloso, precisa, se você é uma pessoa sincera, verdadeira, você precisa procurar o seu líder de célula, confessar o pecado, não esperar ser tratado, mas já ir em busca de tratamento, de resolução. E aí Jesus, em Mateus 18, ele fala o seguinte, do versículo 15 ao 17, se o teu irmão pecar contra você, você vai lá e trata com ele. Ou seja, se você está sabendo que alguém cometeu uma transgressão, um pecado ofensivo à igreja, você vai lá diretamente, não precisa nem esperar o irmão vir. Você vai até o irmão e fala: irmão, eu tenho visto que você cometeu um erro, um pecado, e isso afeta a moral da igreja, isso afeta o bom nome de Cristo, da igreja. Então, seria interessante você se arrepender, você abandonar o pecado, confessar esse pecado. Vamos aqui resolver isso agora. Se quebranta, se humilha. Aí se o irmão de fato se humilha, de fato ele se quebranta, confessa o pecado com a disposição de deixar o pecado, aí você diz: amém, querido, então vou orar por você. Você ora, pede para a pessoa repetir a oração,
de confissão de pecado, e você declara a pessoa perdoada, e se aquilo não tem uma repercussão maior, já deixa aquilo resolvido, coloca um tijolo, uma pedra, sei lá o que por cima, fala, tá bom, está resolvido, irmão, está resolvido, você está perdoado, vamos passar essa página, conserta o que tem que consertar e pronto. Mas se a coisa tem repercussões diversas, né? Digamos que a pessoa cometeu um crime, né? Roubou, assaltou, sequestrou, matou, fez alguma coisa nessa proporção, então aí, mesmo você liberando perdão e tal, esse é um assunto para ser tratado a nível de presbitério, de conselho pastoral, e isso tem que ser também resolvido de uma maneira clara, aberta e objetiva. Agora, se é uma coisa que se pode resolver, resolve ali, pronto, põe uma pedra por cima, ok? Existem vários pecados que são escandalosos, né? Então, além do caso que eu citei aqui, né, de delito social, nesse sentido que eu falei, de roubar, de matar e tal, temos também, por exemplo, questões morais, né? Prostituição, homossexualismo, vários outros tipos de transgressões que são de âmbito moral, né? Então, precisam ser tratadas, ok? E tudo isso tem que ser levado a sério. Bom, por que eu estou falando? Por que eu estou citando isso? Jesus fala, bom, você vai lá, fala com o irmão, se ele arrependeu, ganhaste o irmão, ok, você ganhou o irmão, está liquidada a fatura. Mas se o irmão não quer se arrepender, aí você vai continuar essa demanda de levá-lo a arrepender. Você não vai desistir dele, porque ele não quis no primeiro momento se arrepender. Aí você vai, leva mais 2 irmãos, 3 irmãos, se for o caso, você vai uma vez, 2, né? E tenta resolver. Se não resolveu, se a pessoa permanece inflexível, completamente inflexível, não quer aceitar, não quer arrepender, então Jesus fala, esse caso tem que ser levado à igreja. Dize-o à igreja. Ora, Jesus está então falando aqui da igreja, em qual nível? Se o irmão sozinho, nesse contexto, não é a igreja, se 2 ou 3 que já foram falar com ele, também não são a igreja, Jesus em última instância fala, depois de passar por 2, 3 e tentar resolver, não resolveu, leve e diga à igreja, fale à igreja. Então, ele está falando aqui da igreja local. Está falando da igreja local. Então, escuta bem o que eu vou falar. Uma pessoa sozinha não é a igreja local. 2 pessoas ou 3 podem contar com a presença do Senhor. Jesus fala, onde estiver 2 ou 3, ali estarei. Então, podem contar com a presença do Senhor. Isso aponta para a célula, isso aponta para a igreja, a partir da célula, né? Uma célula embrionária com 2 ou 3 pessoas, numa família, né? Então ali Jesus se faz presente, Jesus se manifesta, se pode desfrutar dele de maneira corporativa. Porém, não é a igreja local. 2 ou 3 pessoas não são a igreja local. Então não são a igreja local. A célula não é a igreja local. A célula é uma expressão da igreja local. Ela não é a igreja local. Então precisa ser bem claro, precisamos deixar isso claro para ninguém fazer confusão. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ok. Agora, escuta bem o que eu vou falar. Para entender melhor a igreja, vamos usar a definição da igreja como um corpo. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou pedir que todos abram a Bíblia, todos. Se alguém não trouxe a Bíblia, não tem ainda a Bíblia, então aí peço que leia com quem possui, com quem tem, ok? Vamos participar. É muito importante você entender essas palavras, essas revelações sobre como edificar o corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios
no capítulo 12, e a partir do versículo 12, o texto diz assim, eu vou ler, e você acompanha na sua Bíblia. 1 Coríntios 12, 12 em diante. Podemos ler? Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quem diz amém? Deixa a Bíblia aberta aí, nesse texto importante, que nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse texto aí, ok? Então, a igreja é vista como um corpo. A igreja é vista como um corpo. Essa figura do corpo é muito pertinente, é muito importante, é rica, né? Ela ilustra bem a vida da igreja. Olha para cá. Se você entender isso, você vai evitar muitos erros, muitos desmandos, muitos desregramentos, né, que muitos cometem em relação à igreja, tá? Então vamos pensar a respeito da cabeça. A cabeça, ela exerce o papel de comando. A cabeça é ela que elabora pensamentos, que elabora estratégias, que cria projetos, né? A cabeça, se você pensar bem, a cabeça comanda o corpo. A cabeça comanda o corpo. Eu estou falando, minha boca está transmitindo o que eu estou pensando. Então, a minha cabeça que pensa, ela comanda a minha boca. Enquanto eu falo, estou segurando esse microfone com a mão esquerda está ocupando o papel, né? Está aqui cumprindo a função de segurar o microfone. E a mão direita, ela se move enquanto eu falo, gesticula, né? Então você percebe o quê? Que a cabeça é predominante, a cabeça governa o corpo. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça. Jesus é revelado no Novo Testamento como a cabeça e o cabeça. Qual a diferença de a cabeça e o cabeça? Como o cabeça, né, isso mostra que ele é o chefe,
Jesus é o chefe supremo, ele é o líder maior da igreja. Então ele é o cabeça do exército chamado igreja. Como a cabeça, isso fala de algo relativo a corpo, né? Fala do organismo que é a igreja. A igreja é um organismo. Então nós somos como um corpo humano. E Jesus é a cabeça desse corpo. Então, sabemos que ele é a cabeça. Agora, qual deve ser a relação da cabeça e o corpo? O corpo e a cabeça. Olha para cá. Nós temos que observar isso, porque temos que estar sujeito às direções que vêm da cabeça. Se a cabeça transmite algo e o meu corpo, né, os membros do corpo não querem atender, então está tendo o quê? Está tendo aí uma desconexão, uma separação, né? A cabeça não está conseguindo, né, dar comandos, porque o corpo não está atendendo, alguma coisa está anômala, alguma coisa está errada, alguma coisa está estragada, danificada, ou está bloqueando a transmissão de ideias e de energias e de comandos para o corpo. Então, é muito importante observar como o corpo está, né? A cabeça, ela espera que o corpo responda. O corpo é a parte executiva. O nosso corpo é a parte executiva. A igreja é a parte executiva. Ou seja, o corpo, a igreja, atende a cabeça para executar o que ela deseja. Isso é algo bastante lógico, né? Agora, o que será que está acontecendo com o corpo? A cabeça está perfeita, olha para cá. A cabeça da igreja sempre foi a mesma, e ela é perfeita. A cabeça não falha, a cabeça não erra. E o corpo? Como é que está o corpo? Como é que está a igreja? O que eu tenho observado é que o corpo, em geral, parece estar desconectado da cabeça. E até mesmo aqui no nosso meio, há pessoas que ainda não atendem, ainda não respondem aos comandos da cabeça, não respondem ao que a cabeça fala. Domingo após domingo, de célula em célula, de reunião em reunião, a cabeça tem falado, a cabeça tem transmitido as suas ideias, seus projetos, seus interesses, suas prioridades. Mas será que você tem sido responsivo? Ou seja, será que assim como a minha mão se move em obediência à minha cabeça, a ordem que a minha cabeça dá a ela, assim como a minha boca, minha língua fala, né, na proporção, na medida que a minha cabeça vai ditando, vai dando comando, assim também cada membro da igreja precisa estar exercendo o seu papel, cumprindo a sua chamada, obedecendo a cabeça. Ora, então, eu quero nessa noite que você pense primeiro na sua relação com a cabeça, a sua relação com Cristo, que é a cabeça da igreja, né? A função do corpo é receber e obedecer comandos para que a vida da cabeça se manifeste. Mas, observe o seguinte, o que tem acontecido? O Senhor está desejoso de manifestar, Jesus está desejoso, né, de se expressar. Mas olha para mim aqui, mas o corpo está desconjuntado. Há uma parte do corpo que responde, e outra parte não responde. Como é que é na sua célula? Tem algumas células aqui que estão a todo vapor. Eu tenho visto o pessoal lá do Orlando de Moraes, de Goianira, né? Os irmãos de Goianira. Eu tenho visto os irmãos de várias partes que estão a todo vapor, né? Estão ouvindo a direção, estão recebendo os comandos e atendendo, sujeitando, esforçando, estudando, se preparando, avançando. Isso é muito bom. Mas há pessoas que não estão dando resposta. Há irmãos aqui que estão na igreja há muitos anos, muito tempo, e não dão resposta. Não dão resposta. São sempre pessoas
que se esquivam, que se privam, que se excluem, que negligenciam as suas tarefas. E eu não estou falando aqui de tarefas corriqueiras do dia a dia da célula. Eu estou falando de funções, de exercer o seu papel como parte desse corpo que é vivo, que tem um Deus vivo que habita nele e que quer se expressar por ele. Quem diz amém, aleluia? Então, muito importante você estar nessa noite refletindo sobre isso. Como é que está você? Você está respondendo? Tomar a Santa Ceia é algo que tem a ver com um memorial, um momento solene, um momento de você refletir, de você relembrar o que Cristo fez no Calvário, você se identificar mais com Ele, com o coração dele, mas acima de tudo, tomar a ceia, participar da ceia, significa dizer para a cabeça: ô cabeça, eu estou sujeito, eu quero receber vida, eu quero receber mais de Ti, para que eu possa cumprir a minha função no corpo. Quem diz amém, aleluia? Precisamos estar abertos para Cristo. Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos dar vida, Ele quer se expressar através de nós para muita coisa, mas nós precisamos melhorar a nossa ligação, a nossa sintonia, a nossa comunhão e também a sujeição, a obediência, porque às vezes estamos tapando os ouvidos, estamos deixando alguma coisa atrapalhar, impedir que a vontade dele se estabeleça e que a vida dele se expresse na terra. Veja bem, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, um corpo que está falhando, né, uma perna que não atende mais, uma mão que está atrofiada, tudo isso vai impedir que a vida do corpo possa ser espalhada, expressada, demonstrada, possa ser de fato compartilhada de maneira plena. Então, Deus quer que a igreja local seja uma expressão completa do corpo de Cristo, que seja o corpo de Cristo no sentido orgânico, espiritual, e se expressa Ele, porque na verdade um membro só não pode expressar Cristo totalmente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, como edificar a igreja? Primeiro, existem alguns pontos, eu quero colocar aqui agora, alguns pontos importantes, alguns tópicos, aspectos da edificação. Primeiro, estar em Cristo significa estar na igreja. Estar em Cristo significa estar na igreja. Diga em voz alta: estar em Cristo significa estar na igreja. Ok, então, se você recebeu Cristo, se você passou a ter comunhão com Cristo, se você passou a ser de Cristo, ser um com Cristo, então você está automaticamente, imediatamente ligado à igreja. Você já é parte da igreja, você é um membro desse corpo chamado corpo de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 4, a palavra de Deus mostra algo interessante. Atos capítulo 9, no versículo 4, lembra desse texto? Atos 9, versículo 4. E caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante observar isso aqui, ó. Este homem chamado Saulo, que se converteu, se tornou Paulo, depois, tornou um servo fiel, abençoado, um missionário, uma base, um pilar da igreja. Olha para cá, esse homem antes era perseguidor da igreja, ele matava os irmãos, ele atacava, ele agredia, ele arrancava sangue, ele decapitava, levava muitos ao apedrejamento. Então ele tinha ódio de crentes, e ele perseguia a igreja. E aí no caminho de Damasco, ele estava indo para perseguir a igreja, para atacar outros irmãos que estavam trabalhando na obra, pregando o evangelho com todo destemor, pregando o evangelho com toda ousadia. E aí no caminho de Damasco, veio um clarão do céu, uma luz fulgurante, uma voz falou com ele, né? Ele caiu
caiu do animal em que estava, né? Não sabemos se ele estava de cavalo, de camelo, estava lá no animal e caiu no solo e caiu cego, e ali a voz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Ora, na verdade, ele não estava perseguindo, literalmente, o Senhor Jesus, mas ele perseguia a igreja de Jesus, e ao perseguir a igreja, Jesus fala: você está me perseguindo. Olha a importância da igreja para Jesus. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem honra a igreja, honra Jesus. Quem dá valor à igreja, dá valor em Jesus. Quem trabalha pela igreja, está trabalhando para Jesus. Quem faz qualquer coisa ou deixa de fazer pela igreja, receberá a recompensa de Jesus. Porque Jesus ama a igreja. Quem diz amém? Isso quer dizer que Jesus ama Ele me ama e ama você. Olhe para o seu irmão e fala: Jesus ama muito você. Amém? Então, eu e você somos a igreja. Bom, então, estar em Cristo é estar na igreja. Segundo fator importante para a edificação da igreja: nenhum membro pode recusar a envolver-se no corpo. Nenhum membro pode se recusar a envolver com o corpo, para o corpo. Olha para cá, estou falando de coisas práticas. Nós temos que visar o corpo, temos que visar a igreja, temos que visar a célula, temos que visar os irmãos. Olha para cá, não é só para festa, não é só para futebol, não é só para assar uma carne, não é só. Claro que tudo isso é importante também, claro que é importante estar em comunhão de diversas formas, mas olha para cá, temos que entender que estamos agora vinculados, estamos interligados, estamos conectados, somos um corpo, estamos ligados a um corpo. Portanto, não vivemos mais para nós mesmos de maneira egoísta. Não podemos viver, não podemos achar que podemos continuar nossa vida egoísta, separada, isolada. E também não podemos recusar a envolver com o corpo. Tem muita gente que está fora da célula, ou que vai à célula, mas não se envolve com a célula, porque pensa assim: eu não tenho obrigação, eu não tenho tempo, eu não posso, Deus sabe que eu não posso. Olha para cá, se você pensa assim, você está errado, você está descumprindo a função de corpo, de membro do corpo. Como membro do corpo, você não pode se esquivar, porque vamos pensar no corpo humano. Nenhum dedo da minha mão, nenhum dedo do meu pé pode se esquivar. Já imaginou se a minha mão direita, nessa noite, resolvesse pular fora do meu corpo? E de repente eu visse a minha mão lá na frente, ó, tchau, tchau, estou indo embora. Eu resolvi sair do corpo, né? Isso seria algo maluco, algo estranho, aberrativo, né? Eu não ia aceitar isso, né? Mas nenhum poder foi dado à minha mão de sair do corpo e viver para si. Olha para cá, nenhum poder foi dado a você para sair do corpo e se negar a se dar pelo corpo. Você está entendendo? Diga amém. Você não pode negar. Você faz parte desse corpo. Você está na célula, não é por causa de uma estratégia. Você está na célula por causa da sua ligação orgânica com a célula. Você já não pode mais ser membro isolado. Você não pode mais viver isolado. A vida de Cristo só vai chegar a você se você estiver ligado ao corpo. Por quê? Porque a vida que o sangue que corre dentro de mim, que dá condição para a minha mão ser móvel, ser saudável, ter força, essa vida que o sangue passa, né, por todo o corpo, chega a ela porque ela está ligada. Mas se a minha mão não estiver ligada ao corpo, a vida do sangue não vai chegar a ela, e ela vai morrer, ela vai definhar. Então, se você não está ligado ao corpo, se você se isola,
se isola, foge da comunhão, a vida de Cristo não chega a você. A vida de Cristo não irriga, não nutre, não passa proteínas espirituais, não passa energia, não passa força para você. Aí você vai definhando e morrendo. Observe os irmãos que afastam da igreja. Observe aqueles que vivem isolados. Começa a se esquivar, começa a se esconder, começa a se negar a estar em comunhão, a participar da célula, e fora de tudo, daqui a pouco essa vida está fraca, está desanimada, já não tem vitalidade, já não tem energia, não tem vida, e vai caindo e morrendo. Por quê? Porque a vida de Cristo não está chegando nela. Agora, você que está vindo aqui todo domingo, olha para cá, você que está vindo aqui todo domingo, você que vai na célula sempre, está em comunhão sempre com os irmãos, você está sendo nutrido, abençoado, fortalecido e cheio da vida de Cristo. Quem diz amém, aleluia? Amém. Então, você não tem o direito de se negar a envolver no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 16. Olha a confirmação disso. Olha aí a confirmação do que eu estou falando. 1 Coríntios 12, 14 a 16. Fala assim o texto, ó. 14 a 16. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então você não pode jamais afirmar, eu não sou do corpo, eu não quero ser do corpo, eu me recuso a ser do corpo. Levante a mão se você tem Cristo. Quem tem Cristo? Quem é um com Cristo aqui? Levante a mão. Então é impossível você falar que não quer o corpo, que você está fora do corpo, que você rejeita o corpo, que você não quer envolver com ninguém da igreja. Como? Se você está em Cristo, você está ligado ao corpo dele. O corpo dele se chama igreja, que tem a sua totalidade, a sua expressão máxima na igreja universal, mas que ela tem a expressão local, que é a igreja local, que através da célula tem a sua expressão prática diária, aqui no nosso caso. Então, é importante você entender isso. Outra coisa, outro aspecto, né? Por que existem muitos motivos? Por que as pessoas apresentam motivos para não se envolver? Quais são os motivos verdadeiros? Porque às vezes as pessoas dão desculpas. Olha para cá. Você já viu falar da desculpite? Hoje em dia tem gente que sofre de sinusite, rinite, e tem gente que sofre de desculpite, né? O que é desculpite? É desculpa. Não, porque não deu. Estou estudando demais. Porque eu estou assim, porque eu estou ocupado, porque tal, minha mãe, meu pai, por isso, por aquilo. Então, tem gente que vive dando desculpa e fugindo de tudo. Fugindo do compromisso com a igreja, da comunhão da igreja, do estudo da Bíblia, da oração, de uma vida reta e santa. Olha para cá. Aí você está dando desculpa. Por quê? Primeiro motivo que tem levado muitos irmãos a estar desconectados do corpo é a soberba. A soberba.